Fala jovem, tudo bem? Aqui quem fala é o Walter, esse é o canal Constância Aplicada e hoje nós vamos falar sobre evidências. Como assim evidências? Estava numa roda de conversa outro dia, num café da manhã, logo após eu ter batido meu recorde pessoal na meia maratona, isso aconteceu agora no último domingo, e uma amiga perguntou como, como se faz para saber, né, que é possível bater aquele recorde pessoal se nos treinos você não faz um treino completo num ritmo de prova. Esse assunto surgiu porque eu tinha aconselhado um primo que está indo para a primeira meia maratona a não fazer um treino de 17 quilômetros que estava proposto lá na planilha dele em ritmo de prova, porque ele queria fazer no ritmo de prova, para criar essa evidência de que ele estava pronto para fazer os 21 quilômetros naquele mesmo ritmo. Então, na cabeça dele, a lógica era que se ele fizesse os 17, ele também conseguia fazer os 21 no dia da prova, já bem descansado, com clima de prova e etc. Existe uma certa lógica por trás disso, mas o treinamento ele não funciona desta forma, né? Normalmente, claro, é possível fazer sim muitos treinos com blocos de ritmo que você vai depois correr a prova toda, mas dificilmente você vai fazer isso num ritmo, num tempo, na verdade, né, numa distância contínua, muito longa, muito próxima até do que vai ser a sua prova depois. Na minha última maratona, por exemplo, em que eu fiz vários treinos com blocos em ritmo de maratona, no meu maior treino, que foi ali de 35 quilômetros aproximadamente, em que eu fiz 4 blocos, se não me falha a memória, de 5 quilômetros em ritmo de prova, com um descanso entre eles, o volume total que eu cheguei a fazer em ritmo de prova, para os 42, foi de 20 quilômetros, né? E isso com blocos de descanso no meio. E aí então surge essa questão, né? Como você sabe que a partir disso você vai depois conseguir concluir a distância toda naquele ritmo, né? Como você cria essa evidência? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é de um vídeo que eu achei muito interessante, uma entrevista do Jakob Ingebrigtsen. Não sei se você conhece esse norueguês, mas ele é um corredor de distâncias curtas, né? Um corredor de pista. Ele já fez uma prova de 21 quilômetros e falou que foi horrível. A praia dele é muito mais pista, então ali provas de milha, provas de 3.000, 5.000, até 10.000 metros. E nessa entrevista ele faz uma analogia muito interessante, que é justamente sobre a colheita, né, de um processo, de um ciclo de treinamento. E ele faz essa analogia trazendo como a imagem de quem planta cenouras. Exatamente, cenouras. E ele diz que você não pode tirar a cenoura do chão, né, de onde ela foi plantada, para saber como ela está evoluindo lá dentro. Você tem que acreditar que ela está evoluindo lá dentro. E só então, depois do período certo, né, em que ela está ali amadurecendo, você tira ela e colhe. Olha que interessante essa analogia. Por quê? Porque você não consegue de fato enxergar a cenoura sendo desenvolvida abaixo da terra. Você tem que acreditar que a forma com que você está cuidando do solo, da forma com que você está regando a cenoura, da forma com que você, enfim, do tempo que você deixou ela ali, está surtindo efeito para que no dia da colheita você colha uma boa cenoura. E aí já vem a primeira questão. No dia da colheita, todas as cenouras estarão perfeitas? Não, não estarão perfeitas. Todas estarão maduras? Também não. Assim é na prova. Nem toda prova, nem todo ciclo, ele sai perfeito, né? Vão ter dias em que você não vai entregar o treino que está proposto, mas aí você vai procurar melhorar, corrigir para o próximo. Nem todo ciclo, né, você vai estar mentalmente bem para cumprir toda aquela carga de treino, coisas da vida podem acontecer, etc, etc, etc. Mas tudo isso, todas essas informações que você vai acumulando, vão criando, né, evidências do que você vai poder fazer no dia da sua prova. Ainda que você tenha cumprido tudo de forma perfeita, todos os treinos saíram redondinhos,
a planilha foi 100% cumprida, você fez fortalecimento, você se recuperou bem. No dia da prova ainda existe o fator incontrolável, né? Os fatores externos. Um dia que pode estar chuvoso, um dia que pode estar ventando muito, um dia que coisas que não estavam planejadas podem acontecer, e a prova também pode acontecer de não sair do jeito que você tinha planejado. Então, lidando com todas essas situações, o que te cabe fazer, né? O que você tem de evidência para saber se aquilo vai dar certo ou não? Todas as informações colhidas durante o ciclo, e aí, no dia da prova, você vai realmente arriscar. É isso. Porque se você está indo para uma prova em busca de um tempo, em busca de um RP, entenda que você nunca fez aquilo na vida antes, concorda? Senão não seria seu recorde pessoal. Domingo passado, eu corri na média ali de 3,29 o quilômetro. Eu tinha como evidência o ciclo bem feito, o ciclo concluído de acordo com o que foi colocado para eu fazer nos treinamentos, mas meu recorde pessoal na meia era de 1 hora, 15 minutos e 34 segundos. E essa prova eu corri 1:13:58. Na minha cabeça, seria possível, né, por eu estar me sentindo bem, ter feito um bom ciclo, estar descansado, que eu conseguiria correr na faixa ali de 3:30 a 3:35 o quilômetro. Mas, como eu falei para você, o fator externo, ele pode atrapalhar, mas também pode ajudar. E no dia estava um clima muito bom, estava um clima de aproximadamente 10, 12 graus em Sorocaba. Estava correndo na minha cidade, então muitos conhecidos lá durante a prova, isso, né, o incentivo já ajuda bastante, mas também toda a logística de ir para a prova já é bem melhor. Então eu acordei bem, acordei tranquilo, acordei centrado. Quando eu comecei a prova, eu passei os 2 primeiros quilômetros a 3:28, abaixo até do que eu tinha planejado. Mas realmente eu estava me sentindo bem, estava sentindo as pernas soltas, estava sentindo a frequência cardíaca bem encaixada e fui mantendo esse ritmo, né? Então tem algumas evidências que você vai criando, inclusive durante a prova, né? Eu falei para essa minha amiga que fez esse questionamento, que se nem no dia da prova você tem certeza que vai dar certo, quem dirá durante o treinamento, né? O que você pode fazer é justamente buscar essas informações e aí sim ter uma ideia de um aproximado que dá para fazer, né? Então o meu aproximado, a minha meta era fazer abaixo de 1h15, né? Eu tinha pensado em algo em torno de 1h14:30, 1h14:40, que seria ali 3:30, 3:31, 3:32 no máximo, de média, né, de ritmo por quilômetro. Mas acabou que 3:28 estava totalmente possível, totalmente dentro. E aí assim fui durante toda a prova, tinham atletas muito bons correndo a prova também, consegui ficar em diversos grupos ali, né? Hora um puxava, outra hora puxava, isso já deixa a prova muito mais dinâmica, né? A estratégia nutricional encaixou legal. Então foram dias que todas as coisinhas foram encaixando para que o RP desse certo. Então eu acredito que essa analogia da cenoura, ela é a mais clara, assim, para quando você tiver em dúvida se a sua prova vai dar certo ou não, poder pensar se durante todo esse ciclo de treinamento você cumpriu os treinos propostos, se você se preparou bem em termos de fortalecimento, se você está bem descansado, bem nutrido, tendo todas essas variáveis, né, lapidadas e todas as informações condensadas, você vai ter uma estimativa daquilo que você pode fazer. E aí no dia da prova, né, você vai pôr o seu planejamento, a sua estratégia, né, para jogo, né? Você vai executar aquilo que você planejou e aí sim, dentro da prova, inclusive, você vai poder decidir, né, dentro da estimativa, se você vai para uma estimativa mais otimista ou para uma estimativa mais conservadora, ou até mesmo, se não for o seu dia, se você vai para um lado um pouco mais pessimista, digamos assim, mas o melhor que você puder entregar. E eu acho que essa é a grande mágica da corrida, a grande, assim, o grande porquê, na verdade, da superação pessoal na corrida é o fato de não ser nada garantido. Porque se fosse tudo garantido, né, e você fizesse tudo perfeitamente ali, conforme foi colocado, o resultado já teria sido
já teria tido um spoiler, né, do resultado, o resultado já teria sido colhido antes mesmo do dia da prova, e eu não sei se teria a mesma graça, né? Eu acho que a graça é justamente essa, você se preparar o melhor que pode e no dia da prova correr esse risco, né, de fazer o seu melhor e aí se superar, né, tirar uma nova marca pessoal ali, conquistar uma nova marca pessoal e aí sucessivamente, né, novos plantios, novas colheitas, nem todas vão dar certo, mas as que dão certo acabam marcando aí sua vida como corredor, certo? Eu acho que essa é a grande questão aí da colheita na corrida. Essa analogia aí relacionada à cenoura, eu acho que faz muito sentido. É assim que eu penso, né? Então eu só me preocupo em fazer cada dia o meu melhor, me manter bem, né? Até no dia da prova eu ter essa estimativa e tentar executar da melhor forma possível para colher, né, o resultado que foi construído, né, durante esse ciclo. E claro, né, durante os treinos, as informações que você vai colhendo ali de ritmo, de distância, de tipos de treino intervalado, etc, etc, seu treinador, ele vai coletando essas informações para daí sim entregar essa estimativa para você e te dizer, ó, pela sua preparação, eu acredito que para essa distância você consegue fazer entre esse e esse ritmo, entre esse e esse tempo. É assim. Até parece simples, né? Mas, de fato, depois que você tem todas essas informações reunidas, não é algo tão complexo. Ah, seria possível correr para 1:11, 1:12 nessa minha maratona? Não. Mas você, ou então, né, você num ritmo mais conservador teria que correr, por exemplo, a 1:17? Também não. Eu acho que dava para, num teto ali, correr a 1:15, 1:16. Então, existe, né, esse parâmetro, essa estimativa, tem de um mínimo e um máximo, e a gente procura dentre esse recheinho, né, esse entre o melhor e o pior cenário, a depender do dia, tentar fazer o melhor, mas se o dia também não estiver bom, aqui você sabe que rola mesmo assim. Fechou? É isso. Caramba, hein? Como descobrir, como saber, né, que você está pronto para cumprir determinado ritmo em uma distância na corrida? Complexa essa pergunta, complexa. Deixa aqui nos comentários como você enxerga isso, como você determina isso. Fiquei bastante curioso também para saber como outras pessoas pensam a esse respeito. Ó, se você não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve. O canal está começando agora, esse é o terceiro vídeo ainda, e toda semana eu vou trazer para você uma reflexão, uma história, né, algo que eu vivenciei na corrida, enfim, coisas que eu procuro trazer experiências, um pouco de mentalidade, um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, que são coisas que permeiam aí o meu universo, e eu espero que você goste. O meu propósito é sempre te tornar uma pessoa cada vez mais constante na corrida. Fechou? Ó, falando nisso, constância aplicada, link aqui na descrição. Já tem uma galerinha lá, tô feliz pra caramba. É uma metodologia de 7 aulas, bem curtas, em 1 hora você assiste todas, mas cada aula tem um material e nesses materiais, né, é onde você vai passar a maior parte do tempo, mas isso vai justamente ajudar você a criar essas evidências que eu comentei para se tornar ainda mais constante na corrida, de uma forma que, assim, eu construí a minha constância, né, ao longo de mais de 12 anos aí, desde que eu comecei a correr, e consegui, assim, tentei, pelo menos da melhor forma, lapidar isso nessa metodologia para que você consiga replicar e aí se tornar uma pessoa cada vez mais constante por muitos e muitos anos aí. Beleza? Se inscreve no canal, dá uma olhadinha no Constância Aplicada e deixa o seu curtir também, não custa nada. Já ajuda bastante ao YouTube disseminar o conteúdo aí, principalmente nesse canal que está começando agora. É um pouquinho mais complicado de tomar tração, então toda ajuda é muito bem-vinda. Fechou? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo então. Todos estão sonhos de distância.